Você consegue se imaginar acordando um dia sem saber quem você é? Sem lembrar seu nome, sua idade, sua família ou qualquer coisa sobre o seu passado? Parece roteiro de filme, mas essa é a história real de um homem que ficou conhecido como Benjamin Kyle. Tudo começou numa manhã de agosto de 2004, em uma cidadezinha na Geórgia. Um funcionário do Burger King foi jogar o lixo e encontrou algo chocante. Um homem nu, desmaiado, coberto de picadas de inseto e com um ferimento grave na cabeça. Ele estava vivo, mas completamente inconsciente. A ambulância chegou, a polícia foi chamada, mas não havia absolutamente nada que pudesse identificá-lo. Sem carteira, sem roupas, sem documentos. Era como se ele tivesse surgido do nada. As impressões digitais dele foram checadas no Sistema Nacional, mas o resultado foi ainda mais bizarro. Nenhuma identificação encontrada. Para o governo americano, aquele homem simplesmente não existia. Dias depois, ele finalmente acordou no hospital. A primeira pergunta que os médicos fizeram foi a mais básica de todas. Qual é o seu nome? O homem olhou para eles confuso, e a resposta dele deu início a um dos maiores mistérios modernos. Ele disse: Eu não sei. Ele não se lembrava de nada. Absolutamente nada, nem do próprio rosto no espelho. A infância, os pais, amigos, o lugar onde morava. Tudo era um buraco negro na sua mente. A equipe do hospital, sem saber como chamá-lo, o apelidou de BK, uma sigla para Burger King, o lugar onde ele foi achado. Mais tarde, tentando criar uma nova identidade para si mesmo, ele adotou o nome Benjamin Kyle. O diagnóstico dos médicos era raro e devastador. Amnésia retrógrada dissociativa. Isso significa que ele conseguia aprender coisas novas, ele sabia ler, escrever, usar um garfo. Mas toda a memória autobiográfica, tudo o que fazia dele, ele tinha desaparecido. O cérebro dele havia deletado o próprio passado. Imagina a situação. Sem um número de seguro social, o CPF americano, ele não podia trabalhar legalmente, não podia ter uma conta no banco, não podia alugar uma casa. Para o sistema, Benjamin Kyle era um fantasma. Ele vivia de bicos, trabalhos voluntários, morando em abrigos, sempre na esperança de que alguém, em algum lugar, o reconhecesse. A história dele foi para a televisão. Programas de notícias, documentários, jornais. O rosto de Benjamin Kyle foi visto por milhões de pessoas nos Estados Unidos, mas o resultado foi sempre o mesmo: silêncio. Nenhuma família ligou. Nenhum amigo de infância apareceu. Nenhuma pista concreta sobre quem ele era. A única coisa que ele tinha eram flashes, fragmentos de memórias que não faziam sentido. Ele achava que talvez tivesse crescido no oeste americano, que tinha irmãos, que talvez tivesse estudado em uma escola católica. Mas eram apenas sensações, como um sonho que você tenta lembrar, mas que escapa pelos dedos. Enquanto isso, o tempo passava. Anos e anos se passaram. Uma década. Benjamin Kyle continuava sendo o homem sem passado. Ele se tornou o único cidadão americano listado como desaparecido, mesmo estando à vista de todos. Era uma situação legal e humana, sem precedentes. Diversos detetives, jornalistas e até o FBI tentaram desvendar o quebra-cabeça, sem sucesso. Mas a tecnologia, como sempre, estava avançando. E foi uma nova técnica de investigação que finalmente trouxe uma luz para esse mistério. Em 2015, mais de 11 anos depois de ser encontrado, uma genealogista genética, uma especialista que usa DNA para traçar árvores genealógicas, decidiu pegar o caso. Ela usou o DNA de Benjamin e o comparou com bancos de dados genéticos públicos, a mesma técnica usada para prender criminosos em casos arquivados há décadas. E depois de um trabalho minucioso, cruzando informações genéticas de parentes distantes, ela conseguiu. Ela encontrou uma correspondência. O DNA de Benjamin Kyle apontava para uma família específica, de uma cidade específica. Os investigadores entraram em contato com essa família. E aí veio outra reviravolta. A família não o reconheceu de primeira. Não porque não quisessem, mas porque eles não o viam há quase 40 anos. O nome verdadeiro de Benjamin Kyle era William Burgess Powell.
Ele nasceu em 1948, em Lafayette, no estado de Indiana, e os registros mostravam que ele tinha desaparecido da sua cidade natal em 1976. Ou seja, ele esteve sumido por quase 30 anos antes mesmo de ser encontrado atrás daquele Burger King em 2004. Ninguém da família sabia o que tinha acontecido com ele durante todo esse tempo. O que aconteceu com William durante essas 3 décadas? Por que ele sumiu em 1976? Teria ele fugido de algum problema? Será que ele já tinha sofrido um episódio de amnésia antes e viveu uma outra vida sob outro nome? Ou ele viveu como um andarilho por todo esse tempo, até ser brutalmente atacado em 2004? Essas são perguntas que provavelmente nunca terão respostas definitivas. Quando sua identidade foi finalmente revelada, William, ou Benjamin, como ele ainda preferia ser chamado, optou por não mergulhar publicamente nesse passado. Era um capítulo muito distante, talvez muito doloroso, para ser reaberto. Com um nome e uma história, ele finalmente conseguiu obter seus documentos. Pela primeira vez em mais de uma década, ele podia ter uma vida normal. Podia votar, trabalhar, existir oficialmente. A história dele mostra o quão frágil nossa identidade pode ser e como, em um piscar de olhos, tudo o que nos define pode simplesmente desaparecer. O mistério de Benjamin Kyle nos deixa com uma reflexão poderosa. Quem somos nós sem as nossas memórias? O que resta quando o passado é apagado? A jornada dele foi uma busca não apenas por um nome, mas pela própria essência de ser humano. Obrigado por assistir a essa história incrível. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais mistérios e histórias fascinantes como essa. Até a próxima!